Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o secretário que retorna à sua área de atuação, secretário Maírton França, que volta a cuidar da pasta de meio ambiente e recursos hídricos do governo do estado. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, secretário. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos aqui do Boa Tarde Cidadão. Prazer estar aqui de volta com vocês. Um prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando sobre um tema importante, né? Como é que está o andamento, né, das ações que fazem com que o homem da área de sertão, do campo, das áreas mais secas, ele possa conviver com essas estiagens e com a própria seca, né, que já é a maior dos últimos 100 anos no estado do Rio Grande do Norte, apesar das chuvas que a gente vê aqui na capital e agora está chegando no interior. As chuvas já chegaram, inclusive, no interior. Algumas barragens já começam a ter suas primeiras recargas, né, para a nossa felicidade, porque, de fato, a gente estava com 67 barragens até um mês atrás, ou secas ou em volume morto. Hoje o panorama já melhorou bastante, Robson, nesses últimos dias com essas últimas chuvas. Aí ainda há uma previsão de que a zona de convergência intertropical ainda fique operando aqui no interior do estado por alguns dias. Vamos torcer para que isso de fato aconteça, porque meteorologia de fato é uma ciência complexa, né? E por ser complexa é difícil também de você estabelecer previsões com muita acurácia, né? Essa questão é importante. Agora, voltando para a tua questão de atender as comunidades rurais, que são as primeiras que sofrem, né? Com grandes períodos, longos períodos de seca, e no caso do Rio Grande do Norte, a gente tem aí cerca de 95% quase do nosso território do estado no semiárido, sofrendo, portanto, diretamente com a seca. A gente tem aí os programas, né, de atenção às comunidades rurais, o programa Água Doce, que já concluímos, entregamos 68 sistemas de dessalinização de água de poço, dando água de beber de excelente qualidade, melhor do que mineral, sem vírus, sem bactérias, completamente limpa a água. O que é interessante do programa é que há um empoderamento da comunidade, a comunidade quem opera aquele sistema de dessalinização. O programa Água para Todos, a gente já concluiu 53 sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais e também 23 construção de pequenos barreiros para atender principalmente a produção de subsistência. Cisternas? Bom, as cisternas a gente teve um tempo afastado, quando em 2016 conseguimos aí um recurso para a instalação de 400 e poucas cisternas aqui no Seridó, com emenda parlamentar federal, certo? A gente já assinou o primeiro lote, agora para 241 cisternas para Caicó e Jardim de Piranhas, e o segundo lote a gente já vai republicar o edital, deu deserto, ninguém compareceu ao edital, a gente vai republicar o edital e já estamos fazendo gestão para que a gente consiga aí implementar mais 200 e poucas cisternas, atendendo aí a quase 470 famílias na região do Seridó. E a questão dos dessalinizadores? É o programa Água Doce, né? A gente implantou 68 e agora, Robson, a gente conseguiu ampliação para mais 33 sistemas que serão implantados no estado. Então, a gente sai de 68 e vai para 105 sistemas aqui no estado. A previsão é de que depois desses 33, a gente tenha continuidade desse programa, porque hoje, em nível federal, nos contatos que nós temos com o Ministério do Meio Ambiente, esse é um dos programas de cunho executivo, né, que o Ministério do Meio Ambiente operacionaliza e que ainda tem recursos e que não sofreu com os contingenciamentos aí causados aí no governo federal. Então, é um programa que vai avançar ainda mais. E qual é a meta desse programa, secretário? São 105. A gente já atendeu a 22 mil pessoas em todo o estado. Recentemente, a SEMAI inaugurou 68 sistemas, principalmente em locais onde a água é salobra, o poço já é existente, já é utilizado por aquela comunidade. Há um trabalho social para que a comunidade possa fazer operacionalizar o próprio sistema e paga também a conta de energia desse sistema. Portanto, a gente cuida da sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica e da sustentabilidade ambiental, porque a gente sabe que uma máquina de dessalinizador, ele descarta cerca de 50% de um concentrado muito salino, que se é jogado no solo, ele pode contaminar e tornar o solo inerte. Então, no programa Água Doce, esse concentrado ele é depositado em tanques de evaporação, em alguns casos até produção de tilápia é possível dentro desses tanques.
Muito bem, a história da criação de tilápias em tanques redes, né? É, isso mesmo. Secretário, e como é que está o andamento da barragem de Oiticica? A barragem de Oiticica já estamos com 65% concluída. 65 já? 65 já. A própria barragem, a gente não fala mais da barragem, somente a barragem, fala do empreendimento como um todo, né? A gente já desapropriou, já pagou as indenizações de 99% de toda a zona rural, né? Falta apenas 2 ou 3 glebas para serem pagas as desapropriações e começamos agora a negociar a parte urbana. Estou um pouco agoniado com o ar-condicionado, já pedi para a produção desligar aqui. Que nesse tempo de alternância climática a gente fica desorientado. Aí o ar-condicionado estava transformando meu nariz numa pedra de gelo aqui. Aí eu pergunto, secretário, o programa ao vivo é assim mesmo, né? E aí eu lhe pergunto, em relação a comunidade Barra de Santana, né? O que é que nós temos aí de avanço nessa obra que vai dar a oportunidade das famílias teriam de morar, após essas modificações por todo o território onde haverá digamos assim, a acomodação da barragem? A área alagada são 6 mil hectares, né? Então, 6 mil hectares? 6 mil. Se eu somar mais a área de preservação permanente, a APP, eu chego a 11 mil hectares de área afetada pela barragem de Oiticica. É uma área muito grande. Essa área tem uma parte, como você falou, que é um distrito de Barra de Santana, que é um pequeno distrito onde moram cerca de 1.000, 1.500 pessoas e que a SEMAR está construindo um novo distrito. Então, a gente está construindo as residências, a igreja, vai ser para uma mini cidade, claro, é um distrito, né, para 1.500 pessoas, mas totalmente com drenagem, com coleta, tratamento de esgoto, abastecimento de água, iluminação elétrica, no lugar alto, as margens da área que será alagada pela barragem, certo? E, nesse momento, a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, já está negociando com os moradores dessa comunidade, chamada Barra de Santana, que fica no município de Jucurutu, para... Alguns vão querer uma permuta direta de casa por casa, uma casa boa. São casas que variam de 50 a 150 metros quadrados. Né? São casas muito boas. Essas casas, todas elas têm suíte, têm varanda, é uma cidade, não são casas conjugadas, certo? Que é um diferencial com relação à cidade atual, mas esse processo de negociação já começou, já está em andamento. Estamos conversando com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado, Mayrton França. Nós vamos a um breve intervalo e no retorno vamos responder a perguntas de telespectadores e continuar falando a respeito das obras e ações nesta área tão importante para o povo do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas antes tem um recado para você que nos acompanha, né? Você pensou em tintas para pintar a sua casa ou mesmo o seu carro? Pensou Teletintas, massa corrida, textura, selador, verniz e pincel? Pensou Teletintas. Há 32 anos no mercado, a Teletintas possui lojas em Nova Descoberta, Parnamirim, Lagoa Nova e Zona Norte. Teletintas entrega gratuita em toda a Grande Natal. Ligue 4006-4550, anotou? 4006-4550, tintas para a sua casa e para o seu automóvel. Daqui a pouquinho, voltaremos. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção para fazer você feliz. São mais de 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses, 4 motos, 24 iPhones, 24 Smart TVs, 24 notebooks, 12 bolsas de estudo e 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. Todo mês você pode ganhar. Show de prêmios Nordestão. Segurança é um desafio para todo o país e o governo do RN dá mais um passo importante para este combate, o Ronda Integrada. Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal e Força Nacional, todas juntas e integradas. Operações de patrulhamento preventivo, polícia de proximidade nos bairros, repressão qualificada, monitoramento, inteligência, ostensividade.
Novas viaturas da Civil e da Militar, vans para bases móveis em eventos e apoio comunitário, armas, munições, equipamentos e, em breve, concurso para 1.000 novos policiais. Eu acho que mais importante que polícia na rua é polícia no lugar certo, e eu sou prova disso. Os números já começaram a melhorar, mas sabemos que esta ainda é uma guerra longa. O Brasil inteiro sofre com a insegurança, mas o governo do RN está trabalhando incansavelmente, sem tréguas. É tolerância zero. Confie na polícia do seu estado. Isso é Rio Grande do Norte. Isso é Governo do RN. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado, Maírton França. Secretário, e temos a pergunta da Ana Carla, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ela disse que os pais dela moram em Jardim do Seridó e gostaria de saber qual o procedimento para solicitar a perfuração de poços. Ana Carla, não é bem pessoal, certo? Na verdade, o governo não pode, por lei, perfurar poços para particulares. Acontece de perfuração de poços em áreas particulares, mas desde que o proprietário daquela terra, eles abram acesso a toda a população para acesso ao poço perfurado pelo governo do estado. Então, normalmente, uma associação, uma prefeitura ou algum ente público que ele solicita por requerimento da SEMAR. Esse requerimento é apresentado lá mesmo, na Coordenadoria de Hidrogeologia. A gente vai encaminhar, no primeiro momento, um geólogo para fazer a alocação do poço, é um processo. O segundo processo é o encaminhamento da máquina, né? E, em geral, como são prefeituras, normalmente são prefeituras que fazem esse tipo de solicitação de requerimento à SEMAR, a prefeitura compra alguns materiais, porque hoje, com a crise que a gente está vivendo, a gente tem que fazer essas parcerias para que a gente não pare de oferecer o serviço. E aí sim a gente faz a perfuração do poço. Após perfurado o poço, inclusive a instituição, a prefeitura, a associação, sindicato, o que seja, às vezes até uma área de assentamento, é quem faz e promove a instalação do poço, a instalação da bomba para captar água. Do momento em que o cidadão ou a associação fizer um pedido até a perfuração do poço, existe um tempo médio, secretário? A gente não tem como estimar, não, certo? Às vezes demora bastante. Porque depende de prioridades. As prioridades que a SEMAR hoje estabelece são as áreas, os municípios que estão passando por mais dificuldade por falta de água. E às vezes tem lugar onde você não pode perfurar poço, né? Porque tirar água de um canto vai faltar em outro lugar onde já se planeja o consumo daquela água. Geralmente... Né? Existe a gestão das águas, até o Instituto IGARNE, né? Exatamente. Os poços, toda a água subterrânea que é captada, ela tem que ter autorização do IGARNE, que é o Instituto de Gestão das Águas, quem emite a outorga e quem emite também a licença de obra hidráulica, certo? Mas, no nosso caso, a gente depende muito da área em que está se perfurando o poço, vai ter água se não vai. Então, boa parte do semiárido do Rio Grande do Norte está assentado sobre solo cristalino, sobre solo de rocha. A rocha, ela só acumula água nas suas fissuras, ou seja, nas rachaduras da rocha, e essa água de chuva, ela entra pela rachadura e ela se acumula em bolsões no subsolo. E é de lá que se tira essa água. Em geral, e especificamente no Seridó, todo o Seridó, essa composição geológica de solo, a água não é uma água de boa qualidade para consumo humano. Ela é uma água para uso diverso, mas não para beber. Então, é uma água que vem com as características da rocha, muitas vezes até com uma água pesada, com bastante salobra. Salobra, né? A pergunta do Ricardo, está nos acompanhando aí, João Câmara, ele gostaria de saber como funciona para solicitar, se é o mesmo caso do que perguntou a telespectador anterior, se uma pessoa física não pode solicitar, por exemplo, a construção de cisternas. Bom, as cisternas já é um outro processo, porque as cisternas geralmente são recursos que vêm do Programa Brasil Sem Miséria,
né, e é o Ministério do Desenvolvimento Social quem estabelece esses critérios. O critério para a família adquirir uma determinada cisterna varia da condição socioeconômica da família, da localidade, das necessidades que existem. A gente recebe essas demandas, a gente acumula essas demandas e quando aparece a oportunidade de um edital, a gente lança o edital, como aconteceu agora para o Seridó, para Caicó e Jardim de Piranhas, que a gente vai aí construir 241 cisternas. Então, dentro desse processo, há uma ONG ou uma associação que ela é responsável pela construção e ela faz uma mobilização social para identificar, dadas as características do programa de condição socioeconômica, essas que eu falei, número de pessoas na família e assim por diante, é que ela identifica se aquela família pode ou não pode, está ou não está dentro dos critérios que o Ministério do Desenvolvimento Social estabelece. Temos mais uma pergunta que gostaria de lhe fazer. Como é que está a situação de monitoramento das nascentes, da nascente do rio Apodi-Mossoró? Bom, a gente está criando um programa agora, um programa novo, o programa chamando Produtores de Água, Plantadores de Água, o programa Plantadores de Água, a gente está lançando oficialmente agora em junho. Como é que é essa história, secretário? Vamos eu pensava plantar que só plantava para nascer árvore, mas eu sabia que plantava água não. Como é que é isso? É o programa de você recuperar as nascentes com plantios, né, de espécies nativas, para que essas nascentes sejam recuperadas. A recuperação, o surgimento de água das nascentes dos nossos rios depende de vegetação. É por isso que a gente chama de plantadores de água. Então, qual é a ideia que nós temos? Nós já classificamos, já identificamos quase todas as nascentes do rio Apodi-Mossoró, de toda a bacia hidrográfica do Apodi-Mossoró. Já fizemos um primeiro levantamento classificando essas nascentes em graus de importância, né, porque tem nascente que é muito importante, tem nascente que é menos importante, mas que tem também a sua importância. E aí, a partir daí, a gente vai fazer um projeto. Esse projeto a gente vai oferecer ao Ministério do Meio Ambiente e procurar recursos para que a gente possa aí recuperar as nascentes. Ao recuperar as nascentes, a gente recupera também a própria dinâmica hidrológica daquela bacia hidrográfica, né? Então, a gente trabalhou agora com o Luiz Gomes, estamos indo para Martins, se não me engano, já tem uma campanha já para classificar essas nascentes em Martins, e é muito importante, inclusive, aproveitando aqui os telespectadores, é importante que as comunidades, que as prefeituras desses municípios que a gente visita participem, porque muitas vezes a gente nem conhece e nem consegue identificar todas as nascentes. Por quê? Porque está dentro de uma propriedade privada, mas que os moradores daquela região conhecem, sabem que lá em tal local existe essa nascente. É importante que a gente classifique. Todas elas estão sendo georreferenciadas, vão ser plotadas no mapa, para que a gente possa oferecer ao Ministério esse projeto. Temos a pergunta da Michele, de Macaíba. Ela tem familiares em São Rafael, ali pertinho da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Ela gostaria de saber sobre o resultado dessas chuvas, se realmente estava dentro do esperado ou se não mudou muita coisa na barragem Armando Ribeiro. Bom, a barragem Armando Ribeiro tomou água nas primeiras chuvas, nas chuvas de fevereiro. A gente chegou até sair do volume morto, certo? Ela entrou em volume morto, é histórico isso, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves nunca tinha entrado em volume morto. Para o telespectador saber o que é o volume morto, a gente já ouviu falar muito isso numa crise, né, hídrica lá em São Paulo, né, quando o Cantareira entrou em crise. O volume morto é um momento em que a barragem não é mais capaz de sozinha levar a vazão de água para o outro lado. Então, na medida em que a barragem vai secando, essa condição de água sair naturalmente pela barragem... O nível da água baixou tanto que de repente aquela bomba não consegue mais captar água, né? Para você colocar água para o outro lado, você tem que bombear, colocar uma bomba para levar água para o outro lado, para jusante da barragem, para depois da barragem, certo? Então, Armando Ribeiro entrou em volume morto, né? Você precisa de bombeamentos para passar água para o lado de lá da barragem, tanto que a CAERN está implantando a adutora de 11 quilômetros agora, certo? Para tirar a captação da adutora de Jerônimo Rosado de jusante, portanto, após a barragem, para dentro do porão da barragem, assegurando o uso de todo o volume morto. Agora, os dados de monitoramento de Armando Ribeiro estão sendo atualizados agora pelo IGARN. Acho que muito em breve vai estar no portal do IGARN. Para quem quiser fazer o acompanhamento, lá tem todas as barragens, são 47 barragens hoje que são monitoradas pelo governo do estado. Muito bem. Quero agradecer a participação do secretário Maírton França, de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado. Muito obrigado pela sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos sendo aqui para você aproveitar com amigos e familiares. Show de bola.
produtos bons aqui, eu já comi deles. Muito obrigado. Ficamos por aqui com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Você continua ligado na Band e Natal. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.